Alô, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na bênção? A gente espera que sim, espero que sim, em nome de Jesus. Mais um dia maravilhoso na presença do Senhor. Que você possa ter esse dia abençoadíssimo aí, né? Com muitas expectativas de que o Senhor faça algo na sua vida. A gente tem refletido muito nessas devocionais a respeito da nossa vida com Deus, da nossa vida de fé, de esperança. E eu sempre tento trazer uma palavra de encorajamento para a sua vida. Quando a gente vive dias turbulentos como esses que a gente tem vivido, a gente precisa se refugiar no Senhor. Não há um outro porto seguro. E eu queria compartilhar com vocês nessa manhã uma palavra que se encontra em Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: Então disse o Senhor, com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E ainda no verso 8, e desci para o livrar da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel. Olha, que coisa fantástica. Então, o que o texto está dizendo aqui? Se nós voltarmos para o texto está dizendo o seguinte, no verso 7. Então disse o Senhor, ou seja, o nosso Deus é um Deus que fala, porque havia um tempo passado onde o povo de Deus ele cresceu, foi próspero, foi abençoado, encheu a terra, foi frutífero. Tudo isso por causa de um homem, por causa da fé de um homem chamado José. E a partir dali da sua família ter se instalado no Egito, eles cresceram sobremodo. E foi um tempo muito abençoado. Só que depois do falecimento de José, quando José partiu para o Senhor, vieram outros reis, outros faraós. Faraó que não conhecia José. E mesmo José tendo deixado um legado de bênção de faraós que antecederam aquele faraó que perseguiu ao povo de Deus ali no Egito, o povo estava sofrendo muito. E aí Deus levanta um libertador. E Deus fala para que esse libertador ele possa conduzir, liderar esse povo a uma promessa. Essa promessa, ela então começa a ser descrita. Então disse o Senhor, nosso Deus, a primeira coisa, ele é um Deus que fala. Disse o Senhor, em inúmeras passagens, né? Nós vemos na palavra de Deus que disse o Senhor, então o Senhor falou, então o Senhor disse. Você tem ouvido a voz de Deus? Talvez você pense assim, Deus fala, mas não fala toda hora. Eu ouvi isso de uma pessoa. Como Deus não fala toda hora? Deus está falando aqui comigo agora. A beleza que eu vejo aqui do lado, né? A paz. E quando a gente foca, quando nós mergulhamos, imergimos, né? Nesse mar, né? Pensa na figura de um submarino ou de um navio, né? Vamos fazer essa analogia aqui. Navio que ele singra o mar, mas pensa num submarino que durante um tempo ele também está ali singrando, meio a meio, né? Uma parte dele está em cima da água, outra parte está embaixo da água, mas de repente ele submerge. Ele submergiu e mergulha, fica totalmente envolto, some, desaparece, não vê nada ali. Assim é aqueles que
recebem a revelação de Deus, vão descobrir coisas maravilhosas que na superfície você não vê, você apenas navega por ele. Muitas pessoas estão navegando em Jesus, mas não estão submergindo em Jesus. Se utiliza desse mar para um determinado fim, mas não o conhece profundamente a ponto de não ver absolutamente mais nada a não ser o mar, mas está ali. Então receber essa revelação quando Deus fala, Deus está falando, fala através da sua criação, fala através das inúmeras atividades da igreja, fala através do Espírito Santo, fala no nosso interior, nós somos o tabernáculo de Deus. Então, a primeira coisa, Deus então disse o Senhor, por quê? Porque ele estava vendo o seu povo sofrer, e tinha alguém que estava clamando, e Moisés ali já tinha quase que desistido do seu chamado como libertador, cometeu um erro, se refugiou no deserto 40 anos e Deus ainda vê se seu coração vai aprender no deserto, mas ele vai ser preparado lá também. Essa escola do deserto, né? O lugar das manifestações de Deus. Então disse o Senhor, né? A segunda coisa, diz assim, com efeito tenho visto a aflição do seu povo. O Senhor é um Deus que vê a aflição, Ele está vendo a sua aflição. Ele é um Deus que fala para trazer conforto, e Ele fala assim, olha, não se preocupe, eu estou vendo a sua aflição. Que está no Egito, né, que está no mundo, né, com outros deuses, e tem ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, o Deus que ouve por causa dos seus exatores, por causa dos seus opressores, tem ouvido o seu clamor. Então não deixe de clamar ao Senhor, né, porque Ele ouve o seu clamor, mas não é apenas isso. Mas ele diz assim, olha, ainda vai adiante, porque conheço os seus sofrimentos. O Senhor conhece, Ele se compadece, Ele está cheio de compaixão, Ele conhece os seus sofrimentos, mas há a necessidade de que algo seja feito, há uma necessidade de um posicionamento a partir desses sofrimentos. Não se prostre diante dos seus sofrimentos, confie no Senhor de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todo o seu coração. Busca o Senhor e Ele mudará a sua história. Creia nisso de todo o seu coração, meu irmão, minha irmã. Esse Deus fantástico, maravilhoso, assim como mudou tantas coisas na minha vida depois que eu me converti, e mudou na vida de milhões de pessoas, assim como mudou na sua, continue confiando no Senhor. E não é só isso, não é só isso. Ele diz assim, e desci para o livrar da mão dos egípcios. O Deus que desce, o Deus que diz, o Deus que vê a aflição, o Deus que ouve o clamor do seu povo por causa dos tempos de opressão, o Deus que conhece as nossas dores, os nossos sofrimentos, o Deus que desce para livrar da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra para uma terra boa, espaçosa, para uma terra que manda leite, e para fazer subir, para fazer chegar lá, o Deus que anda junto, o Deus que coopera, né, com você na medida que você começa a andar, na medida que você sai da inércia, na medida que você acredita mesmo nessa palavra, coisas maravilhosas, coisas sobrenaturais vão acontecer. Entregue o seu coração a Ele, confie nele de todo o coração, porque a gente vê isso o tempo todo. Então às vezes a pessoa, quando essa pessoa falou para mim assim, poxa, Deus não fala toda hora, né? Deus não fala com qualquer um, não fala porque você não ora, não fala porque você não busca, né? Não fala, então Deus é mentiroso, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração, né? E eu me farei achado de vós, eu irei ao seu encontro, porque primeiro tem que ter uma busca, primeiro tem que ter um desejo, primeiro tem que ter uma assim como a corça suspira pelas águas, né? O desejo nessa sofreguidão de ter a presença de Deus a qualquer preço, a qualquer custo. Isso é a coisa mais importante, esse Deus maravilhoso que Ele sabe de todas as coisas. Não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coraçãozinho, né? Creia nele,
Creia nele de todo o seu coração. Então, quero deixar essa palavra aqui. Deus que diz, o Deus que ouve, o Deus que conhece o sofrimento, o Deus que desce para ajudar o seu povo, desce. E o Deus que faz subir para a promessa, que faz andar em direção à promessa. Isso é um processo. Mas Ele conta com você. Basta uma coisa: creia. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Oh, glória a Deus! Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Faça uso dessa palavra. Aplique no seu coração. Submerja. E seja um apenas com Deus, a ponto das pessoas não verem absolutamente nada em você, mas não ser aquela imensidão todinha divina, né? Conduzindo a tua vida, libertando, ajudando, fazendo, conduzindo a promessa a uma terra que emana leite e mel, em direção à provisão, em direção ao cuidado de Deus. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Ele te deu um dia abençoadíssimo na sua presença. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Beijo no seu coraçãozinho. Paz seja sobre a sua casa e a sua família. Que o Senhor abençoe o trabalho de suas mãos. Fiquem em paz.